Você bateu o nariz quando era pequeno, nunca respirou bem e ainda por cima o nariz ficou torto. E ultimamente você vem pensando em desentortar o nariz e respirar melhor? Eu posso te ajudar. O meu nome é Cláudia Ciufi, eu sou otorrino em Curitiba e eu faço rinoseptoplastia. A pessoa que bate o nariz quando é criança e cresce com o nariz desviado, ela tem uma grande chance de ter umas assimetrias muito pronunciadas na face. Todo mundo tem um lado diferente do outro, isso é normal. Algumas assimetrias, elas são até consideradas bonitas, é o charminho da pessoa. Só que quando a pessoa cresce com o nariz desviado, como o nariz é uma área de crescimento da face, esse desvio do nariz atrapalha e altera o crescimento de todas as estruturas ósseo-cartilaginosas da face. Então, nesse caso, as assimetrias faciais vão ser muito mais pronunciadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o lado direito e o esquerdo, que já são diferentes em qualquer pessoa, vão ser mais diferentes numa pessoa que cresceu com o nariz desviado. Ao bater o nariz, a cartilagem e o osso se desviam e isso atrapalha a respiração. Como atrapalha a respiração, a pessoa respira pela boca e isso faz com que o céu da boca suba, os dentinhos vão para frente e o lábio fica com uma menor tonicidade. O certo seria respirar pelo nariz com a boca fechada. Com isso, a língua empurra o dentinho, mas o lábio segura e o dente fica no lugar. Ao respirar pela boca, a língua empurra os dentes e o lábio não está fechado e não contém os dentes, com isso os dentes vão para frente. O céu da boca sobe e altera toda a região maxilar da mandíbula também. Então, numa rinoplastia, a gente precisa corrigir a cartilagem e o osso do septo para a pessoa respirar bem. E precisa corrigir e cortar o osso de forma um pouco assimétrica, de forma que solte ele inteiro para reposicionar e manter na linha média. Eu falo sempre aqui, é muito difícil deixar o nariz extremamente reto e milimetricamente reto depois de uma rinoplastia numa face assimétrica, porque a gente não sabe se é o meio da face aqui entre os olhos ou é aqui entre os lábios e nem sempre essas duas linhas elas coincidem. Às vezes essas diferenças de milímetros fazem com que o nariz não fique 100% reto depois de uma rinoplastia. Mas com certeza ele vai ficar mais alinhado, principalmente com as fraturas que a gente faz, do tipo rinoplastia de preservação. Esse osso ele pode ser mobilizado e colocado bem do jeitinho que a gente quer. E com isso o alinhamento da face fica muito melhor e todas aquelas assimetrias ao redor do nariz, elas vão ficar muito menos chamativas. Além disso, você vai respirar melhor. Quando você já é adulto e bate o seu nariz e quebra, é possível fazer uma redução de fratura nasal. O que é isso? Colocar o ossinho, reposicionar o ossinho quebrado no lugar onde ele estava. Nem sempre isso fica tão bom, porque a gente faz de uma forma bem conservadora e só reposiciona o osso. Ele pode cicatrizar, pode fazer um calinho ósseo e pode ser que dali pelo menos uns 6 meses, quando já está cicatrizado o ossinho, você precise fazer uma rinoplastia para deixar mais alinhado. Mas hoje em dia, com o uso do piezo e com as fraturas muito mais precisas, a gente consegue reposicionar o osso exatamente como a gente quer. O septo já é corrigido também no mesmo momento. E existe uma terceira situação que eu vou falar para vocês, que é quando a pessoa já fez a rinoplastia, já está com o nariz alinhado, já respira bem e aí sim quebra o nariz. É possível quebrar o nariz depois da rinoplastia? Claro que é. Então, quando a gente faz a rinoplastia e faz as fraturas, o ossinho ele fica mais frágil. E essa fragilidade faz com que ele possa quebrar com muito mais facilidade a um trauma muito menor do que quebraria se nunca tivesse operado. Então, se você já operou o nariz, cuida para não bater e não levar uma bolada e não quebrar. Se bater ou levar uma bolada ou cair ou sei lá, algum acidente, é mais possível de ficar com uma fratura novamente. Nesse caso, provavelmente vai ter que ser submetido a uma nova cirurgia. Mas a cirurgia,
é como qualquer outra rinoplastia. Deixa o narizinho inchado, com um pouquinho de roxo, menos do que antigamente, porque não é mais quebrado o osso com o martelo, porém, você vai ficar com o narizinho um pouco trancado. Mas assim, não é uma cirurgia que dói, não te afasta muito do trabalho. Se o seu trabalho é mais no computador, sentado, quietinho, com 3, 4 dias você pode já voltar às suas atividades. Se o seu trabalho é mais de ter contato com pessoas, talvez seja melhor esperar pelo menos uma semana, 10 dias, para que resolva bem o edema e o roxinho, né? Mas isso não impede você de trabalhar, porque você vai estar com a sensação que o nariz está trancado, mas você não vai estar impedido de fazer as suas atividades. Só não vai poder fazer atividade física e nem assoar o nariz, porque qualquer esforço pode provocar sangramento e isso não é desejado no pós-operatório da rinoplastia. Me fala se você gostou desse vídeo, pode colocar qualquer dúvida nos comentários que eu respondo. Me segue lá no Instagram também, @rinoplastiaclaudiaciuf, que eu posto toda semana aqui e diariamente muito conteúdo sobre rinoplastia no Instagram.